tarde a todos. Eu sou o Giancarlo Tomazin, sou responsável pela área de inovação corporativa e sustentabilidade na Duratex. Queria agradecer primeiro a Synetics pelo convite para participar desse dia tão importante, poder compartilhar um pouco sobre ideias, sobre o que as empresas têm feito em relação aos impactos, uma palavra que a gente tem falado muito aí há quase 10 anos, e trazer o desafio dos compromissos da Duratex com o melhor viver, né? Para quem não conhece o propósito do Duratex é soluções para melhor viver, e é por isso que estamos aqui para apresentar um pouquinho. Fiquei pensando em como trazer esse conteúdo aqui hoje, o que compartilhar com vocês. E eu começo falando um pouquinho da Duratex. Eu vou tentar contar um pouco a história da evolução da moradia. Eu acho que tem insights bem interessantes sobre o conceito de habitação, o conceito de moradia. E aí, por fim, eu finalizo apresentando, de fato, as soluções para melhor viver, ou seja, trago um pouco do propósito para vocês sobre a Duratex. Então, vamos lá, começar. Sobre a Duratex, a título de curiosidade, certamente vocês devem ter estado em contato com algumas de nossas marcas nos últimos 2, 3 dias, assim espero, mas a Duratex é uma empresa de quase 10.500 colaboradores, são 16 fábricas no Brasil, é uma empresa muito extensa dentro do nosso território, né? Está em vários locais diferentes, no Sul, Sudeste, no Nordeste, são 3 fábricas na Colômbia, 200 mil hectares de florestas plantadas, receita líquida de 5 bilhões, número de 2019, o EBITDA ajustado e recorrente de 909 milhões, lucro líquido 275 milhões e uma das informações mais importantes é o nosso sequestro de CO2. Então, foram 250 mil toneladas de CO2 da atmosfera, isso 2019. Então, a gente costuma falar que a gente faz parte do dia a dia de vocês, das cidades, através de casas, escritórios, dos demais ambientes, enfim, que compõem um local, através das nossas marcas, que é a Deca, louças, metais, acessórios, hidra com chuveiro elétrico, os pisos, revestimento cerâmico, cerâmica plana, como a Ceusa, Portinari e os pisos de madeira com a Duraflora Duratex. Então, uma empresa, por isso que a gente fala de soluções para melhor viver, a gente, de fato, completa esse ambiente, né, dentro de um espaço. Outra coisa bem interessante são os números. Eu quero destacar aqui, né, vocês podem ver do lado direito que basicamente são 3 negócios, mas eu gosto de destacar essa parte aqui, né, então quando eu olho madeira, redução de geração de resíduos, 51%, 92% da matriz energética de fonte renovável. Quando eu olho Deca, eu posso falar aqui o consumo de energia, eu falo da redução, perdão, de geração de resíduos, e esse projeto, um dos mais recentes, foram mais de 5 bilhões de investimento na fabricação de solulóvel solúvel. Então, é uma empresa que, de fato, cria valor. A gente tem 3 pilares principais de criação de valor, né? Para o investidor, 44% de retorno, para o ambiental, como eu já mencionei, 205 mil toneladas de CO2 que a gente retira da atmosfera, e para a sociedade, então foram mais de 500 milhões de impostos, né, e de remuneração e benefícios aos empregados, aos colaboradores, de quase 791 milhões. Então são números extremamente expressivos e não é à toa. A Duratex é uma empresa de 69 anos, então completaremos 70 anos em março do ano que vem, o que para a gente vai ser motivo de muita comemoração e também de algumas mudanças que, enfim, vocês vão saber no ano que vem. Agora vamos lá, é aqui que eu gostaria de colocar um pouquinho mais de foco, né? Vamos falar um pouquinho da evolução da moradia, que traz insights muito interessantes, eu vou compartilhar algum desses com vocês, né? Primeiro, para eu compreender o melhor viver desse século, do século XXI, a gente precisa refletir primeiro sobre o que era o melhor viver dos nossos ancestrais, se é que eles pensavam isso lá atrás, né? Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui é como habitávamos há 50 mil anos atrás? Essa pergunta é extremamente importante para comparar com agora. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Não sei se vocês já pensaram nessa pergunta, mas eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, essa figura, ela representa como como a humanidade, a espécie humana, vivia há milhares de anos atrás, né?
Para quem ainda não entendeu o que essa figura representa, nós, como espécie, vivíamos como caçadores-coletores. O que isso significa? Que a questão da moradia, ela não era tão importante nessa época. A humanidade passou por 3 grandes revoluções. A revolução cognitiva, que foi há mais de 70 mil anos atrás, que foi quando a espécie humana conseguiu verbalizar as suas emoções, conseguiu colocar em frases, em sentimentos, as suas emoções, os seus ideais, os seus pensamentos. A revolução agrícola, cerca de 12 mil anos atrás, e a revolução científica, aqui um pouquinho mais de 500 anos atrás. Quando éramos caçadores-coletores, a gente não tinha posto fixo, não tínhamos a questão e o senso de propriedade, porque cada dia era um dia, cada um dia era um desafio, né? O lado bom de tudo isso é que a nossa alimentação ela era completamente diferente, porque uma vez que eu tenho que sair todos os dias para caçar, significa que eu não sei o que eu vou comer naquele dia, eu não sei o que eu vou comer no dia seguinte. Então, também um acúmulo de bens, o acúmulo de produtos também não era necessário, né? Dizem que nesse período também que começaram as grandes queimas, porque você precisava abrir espaço, terreno, e isso não só, quando você abria esses caminhos, os ancestrais, eles encontravam alimentos nessa jornada. Então, ele voltava para sua caverna, que era o seu lar, só para se proteger da chuva, do frio, enfim. Quando ele descobriu o fogo, então, ele usava para aquecer, para também usar como arma. Então, ele não tinha vínculo com a propriedade, ele não tinha vínculo com o espaço, ele não tinha aquela relação diária com aquele espaço, porque cada dia era um dia, né? E você consegue ver isso nessa caverna. Isso é uma escrita, né, de mais de 30 mil anos atrás, né? E o que isso significa na visão do homem, né? Essa era a relação que ele tinha dentro do ecossistema social. E nem se falava em ecossistema social, né? Então, essa era a relação que ele tinha. Então, ele transcreveu aqui nas paredes da caverna o que era o dia a dia dele, que era basicamente a caça e a pesca. E isso mudou, né. Então, quando que isso mudou? E olha que interessante, as bases que a gente tem de habitação hoje, ela vem desse período da Revolução Agrícola. Então, primeiro passamos pela Revolução Cognitiva, muitos anos atrás, 12 mil anos atrás, a Revolução Agrícola. E o que aconteceu na Revolução Agrícola, que aconteceu ali, todo mundo conhece, né, lembra da história de história lá, quando a gente está lá no comecinho dos nossos anos letivos, né, de escola, o rio Tigres e o Eufrates, para quem não conhece, é muito perto ali da antiga região da Mesopotâmia, que está perto da Síria. Então, é claro que essa forma de vida nômade, ela era muito questionada na época, e uma vez que o ser humano, que a espécie começou a entender os benefícios da agricultura e poder se instalar próximos de rios e começar a estudar sobre a agricultura, ele primeiro começou a ter uma vida sedentária, então ele deixou a vida de caça, aquela aventura diária, e ele passou a viver e se instalar próximos de rios onde ele pudesse desenvolver a agricultura. Só que isso também traz algumas consequências. Então, uma vez que eu desenvolvo e me especializo na agricultura, e eu tinha muitos benefícios quando eu desenvolvo agricultura, que é primeiro, se eu me torno especialista em uma agricultura, eu posso comercializar isso. É muito mais vantajoso eu me especializar em batata do que eu tentar 10 culturas diferentes, de repente 2 darem certo, né? Então, isso começa a mudar muito. E a gente consegue ver nessa transição do período paleolítico e do período neolítico. Quando a gente passa a trabalhar muito fortemente em cima da agricultura, o senso de propriedade de terra, ele começa a ganhar força. Então, a espécie ela sai de suas cavernas e começa a criar as divisões de trabalho, as divisões de classes também. Então, cada um tinha uma responsabilidade. E aí você começa a ver que essa terra, ela não só era o sustento dessas famílias, mas as famílias eram responsáveis 100% por todo o processo, todo o maquinário, todo o equipamento. Então, isso era muito concentrado dentro da propriedade. Então, essa é a maior característica do período neolítico. É quando esse senso de propriedade ele ganha muito mais força. Aí você já começa a entender a questão da habitação e a questão da moradia. E, de novo, isso aconteceu
ah, perto da região ali do Tigres e Eufrates, porém, olha que interessante, as primeiras civilizações, como eu falei na região da Mesopotâmia, dos povos sumérios, eles começaram ali perto do mar Mediterrâneo, então eles se estenderam. E olha que eu coloco aqui essa parte em verde, que tem nesse mapa do lado direito, né, é o que eles chamavam na época de crescente fértil. E vocês vão reparar que esse crescente fértil ele não é norte e sul, porque quando a humanidade começou a se deslocar, eles perceberam que não só a agricultura norte-sul era muito mais pobre, mas também você não tinha muitos animais nos extremos, né? Quando ele começa a fazer a migração leste-oeste, né, do que a gente chama de Eurásia, então ele sai da região da Europa, ali perto do Egito, e vai para o lado direito, ele começa a encontrar uma diversidade muito grande de culturas e também de animal. Começa aí a domesticação dessas culturas e desses animais. E olha que interessante, foi daí, e por ter esse senso de propriedade e precisar, de uma certa forma, fazer a contabilidade dessa produção, surgiram as primeiras escritas, né? Existem indícios de escritas na China, dos povos sumérios e na América Espanhola, né? Ali perto na região do México hoje. Mas o fato é que uma vez que eu tenho esse senso de propriedade, isso me gera uma consequência tremenda. Primeiro, eu preciso proteger o que eu tenho. Eu me torno sedentário porque eu estou naquele lugar basicamente o dia inteiro. Então eu preciso proteger a minha propriedade porque ela é o meu sustento, né? E isso ele trouxe algumas outras consequências. Uma vez que eu estou defendendo a minha propriedade, defendendo aquilo que gera o meu sustento, eu preciso desenvolver ferramentas. E é daí que surge o que a gente chama de idade dos metais. E, de novo, veja que esses utensílios, eles eram fabricação própria, eles eram dessas pessoas, e essas pessoas que utilizavam, que dependiam de tudo isso, não só para se proteger, mas também de trabalhar dentro da sua propriedade. Então, a terra, ela tornou-se a propriedade fundamental por milhares e milhares de anos. E com isso vieram inúmeras descobertas. Então, a necessidade e é claro, imagina que a gente está falando de espécie humana, então eu posso falar que desde essa época já existia a ganância. Então, a conquista e a possibilidade de eu adquirir novas terras, sem dúvida, não só poderia me trazer poder, mas poderia me trazer tributação, ele poderia me trazer mais mão de obra. Então, uma vez que essa propriedade ela começa também a me gerar benefícios e se é que eu posso dizer renda, né, porque a gente não pensava em renda nessa época, ela torna-se fundamental no desenvolvimento dessa civilização. Então, repare como eram as casas naquela época, olha como era a moradia naquela época. Eles trabalhavam muito mais do que usavam a própria moradia, eles dependiam muito mais do trabalho, de estar, né, na parte externa do mundo, né, do que estar dentro, isolado, dentro de um espaço. Mas aqui o que vale é pensar no senso de propriedade de terra. E é claro que isso trouxe muitas consequências na história da habitação e na nossa história de desenvolvimento humano. A gente fala que o ferro, né, ele foi a 1500 antes de Cristo, mas eu vou trazer agora um novo slide que no comecinho, né, um pouquinho antes do 460, 430 antes de Cristo, o fato desses povos desenvolver a agricultura era a base econômica, foi a base econômica por muitos anos também, acaba que acontecendo o surgimento da cidade-estado. E aí olha o antagonismo, né, porque uma vez que você tem uma agricultura muito forte, então uma base econômica muito forte, aí que eu estou trazendo a Acrópole de Atenas, né? Onde você tinha construções já com uma certa inteligência e com uma mão de obra, digamos, até qualificada, né? Então você tinha maquinários, inclusive feitos de madeira, para você conseguir erguer grandes pilastras. Então, para quem já foi para Atenas, consegue ver as pilastras encaixadas uma na outra, né? Que dá naquela altura de sei lá quantos metros. Isso eram feito com equipamentos artesanais e grande parte por corda, né? Por acordamento e também por madeira. O que acontece quando surge a cidade-estado? A proteção, ela é fundamental. Então, a proteção da cidade-estado
Então, quando imagina você é um morador daquela região, é claro que você ia querer ter uma proteção, porque por muitos anos a propriedade de terra foi motivo de ganância, foi motivo de briga, né? É engraçado pensar que hoje nós temos uma geladeira farta de alimentos e que ninguém vai entrar na nossa casa para roubar o seu tomate, a sua batata, a sua maçã, mas não era assim. Então, se sentir protegido foi fundamental. E uma vez que eu tenho uma base econômica sólida, essa base econômica, se cidade e Estado ele me protege, começa a surgir o conceito de sociedade, começa a surgir o desenvolvimento de novas culturas e o surgimento da arte. Então, quando eu olho do lado direito, ali o mapa da Acrópole, o número 18, ele era o anfiteatro que eles usavam. Então, a arte começou a vir, né? E aí, sabe-se também que essa troca o que nesse governo, digamos assim, oferecia para essa população era de uma certa forma um retorno por tanto trabalho, eram horas e horas de trabalho, não existia, né, conceito de bem-estar, não existia nada disso. Então, o trabalho ele era fazia parte da sua vida por 15, 16, 17 horas. Então, a propriedade nesse caso também não tinha muito valor, porque se você trabalha 15, 16 horas, né, qual que é a tua relação com a moradia? O que você faz na tua casa por 15, 16 horas, se você passa 15, 16 horas trabalhando? Então, isso começa a mudar, porque, de repente, se eu começo a desenvolver uma cidade-estado, isso também pode gerar ganância de outros povos. E é daqui que começa a surgir povos muito famosos, que não vou entrar nesse detalhe aqui agora, né? Uma vez que essa propriedade de terra ela ganha muita força, o que foi muito caracterizado durante muitos anos, até, né, um pouquinho durante a Idade Média e até, digamos, o final do século XVIII, né, 1700 e pouco, foi o sistema feudal. Então, aqui mostra o que era a propriedade, né, para uns e como que ficou dividido a questão do trabalho para uns e para outros. Então, o sistema feudal ele era fundamentado na propriedade de terra. Então, o feudo, ele tinha uma grande extensão de terra, onde ele dedicava uma parte dessas terras para as pessoas trabalharem. E aí o que que acontece também, uma vez que você está amarrado, entre aspas, preso dentro desse sistema, onde você pagava 30% de tributo para a igreja, 30% de tributo para o seu feudo, enfim, você vivia para trabalhar. E você continuava trabalhando essas vastas 15, 16, 17 horas. Então, de novo, se você continua nesse sistema, inclusive de trabalho, por tantas horas, o quanto você vai investir na sua propriedade? O que que significa propriedade para você? Né? Então, não tinha muito significado, pelo contrário. A propriedade não significava, né, a propriedade, a moradia não significava tanta coisa, mas a terra significava tudo. A terra significava tudo não só para esse trabalhador, mas também para o próprio feudo, para o dono da terra. Olha que interessante. E aí começa a acontecer uma grande mudança, e essa mudança começa a acontecer principalmente porque naquela época, media-se a riqueza de uma nação pelos minérios que eles tinham, né. Então o ouro, a prata, ela começa a definir muito o poder de uma cidade-estado ou de uma região ali que estava se consolidando como estado, né, como cidade-nação, estado, enfim. E isso começa a deixar algumas pessoas, digamos, um pouco inquieta, porque você começa a ver uma grande ascensão da burguesia, e pior ainda, se você tem uma ascensão da burguesia, são essas pessoas que começam a definir o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que não é correto, o que você tem que seguir, né? Outra coisa, a revolução científica, ela é marcada pelo capitalismo mercantil. Esse mercantilismo mercantil, ele começou lá na época das cruzadas, no século XI, e ele se consolidou muito forte na metade do século XV e principalmente no século XVI, né? É por isso que vem aí a reforma protestante. Aí que começou, digamos, a base da industrialização, né? Então, as pessoas começaram a questionar muito essa forma de trabalhar, esse senso de propriedade, essa divisão de classe muito forte, então isso começou a acentuar de uma maneira muito forte. Então surgem matemáticos, visões, né, cientistas para trazer uma visão empírica, o que a gente chama de mecanicismo, então essas pessoas inquietas começaram a questionar tudo isso. E aí a gente entra na era industrial.
E essa era industrial, ela começou muito fortemente, né, na Revolução Industrial, é óbvio, lá no final do século XVIII. E quando a gente começa a reparar, isso é uma foto de São Paulo, tá? Para quem não está reconhecendo, mas é uma foto de São Paulo. O que você enxerga, né, quando você olha essa foto? Primeiro, existe uma concentração de riqueza. Estou falando da cidade de São Paulo, que é diferente de outras cidades, mas a urbanização e o crescimento populacional também é muito forte. E isso define completamente as nossas questões de moradia. Então, uma vez que muda muito o senso de propriedade de terra, onde aquilo deixa de ser o meu sustento, e toda a riqueza passa a vir da indústria, né? Qual é a minha relação com a moradia nesse momento? Então, eu não trabalho mais 16 horas, né? Claro, em alguns casos, enfim, né, os workaholics, sei lá, mas isso muda bastante, porque eu começo a ter leis que me protegem, né? Eu começo a ter lá no século XVIII sindicatos para tentar, 18 e 19 sindicatos para tentar proteger também a visão do que o industrialismo estava trazendo para a sociedade, onde crianças trabalhavam, onde o trabalho ele era incessante. Então, a nossa relação com a moradia, ela ganha um pouco mais de prestígio, ela ganha um pouco mais de luxo, mas ainda assim é um lugar que eu passo pouco tempo, porque se eu trabalho das 8 às 8, eu chego em casa, eu como e eu durmo, né? Então você vê que ele muda, mas as bases não muda tanto. E aí, qual que é a primeira conclusão que a gente tira no meio de tudo isso? Que o papel da moradia, ele sempre esteve diretamente relacionado ao contexto homem-trabalho. Então, quando era caçador-coletor, ele vivia em caverna. Quando ele desenvolveu a agricultura, ele começou a entender o senso e desenvolver e querer a terra. Isso deu-se ao sistema feudal. Então, a terra era é de onde se originava a riqueza, o trabalho, o poder, as divisões de classe, as divisões societárias. Quando você entra na era da industrialização, você também começa a ter um pouco mais de privilégio na tua moradia. Você começa a enxergar a tua moradia como um espaço que você consegue desfrutar um pouco mais. Então, eu estou falando privilégio, luxo, mas comparado com o que era o sistema feudal, tá, pessoal? Não comparado com o que é hoje. Então, a moradia, ela sempre esteve diretamente relacionada ao contexto da relação homem-trabalho. E o que é o homem-trabalho? É o nosso ecossistema social, sem considerar a sociedade, né? O que é o ecossistema social? O homem-trabalho é a sociedade, né? E aí, olha que interessante agora. E na era digital? Aí a pergunta que eu faço para vocês: qual que é a importância da moradia durante o período de isolamento social? E aí eu acho que isso traz um certo desconforto para alguns, traz reflexões para outros, porque se agora o meu trabalho ele é digital, se agora o meu trabalho, né, tem pessoas que têm o privilégio de trabalhar de casa, o que significa casa para essas pessoas? Ela significa também o trabalho. Então você vê que quando a gente olha para trás agora recentemente na pandemia, eu posso falar da Duratex, que divulgou hoje, inclusive, os resultados do terceiro trimestre, é impressionante a mudança, é impressionante o investimento que as pessoas estão fazendo na sua moradia. Se você perguntar para amigos próximos, certamente algum amigo ou mudou ou ele vai se mudar num período próximo, justamente buscando mais conforto, entendendo que a sua casa também é o seu trabalho, né? E essa reflexão no isolamento social fez a Duratex refletir em diversas coisas, inclusive no seu próprio propósito. Quando eu falo de soluções para melhor viver, é soluções para melhor viver, né, para quem no isolamento social. Então eu estou aqui hoje na minha casa apresentando isso para vocês, mas isso não é assim para todo mundo. E aí que eu entro falando de como a Duratex tangibiliza essas soluções para melhor viver. Então, a gente tem todos os nossos projetos, trabalho, desenvolvimento focado basicamente em 9 ODSs. A gente fala de bem-estar, de impacto, de cuidado, não só na proposta de valor da Duratex, mas também como a gente entrega esse valor, né? Você vê que o impacto ele está bem no meio, né? Então, se eu estou falando de uma era industrial, onde teve um grande crescimento populacional, falando de urbanismo, né, 7 bilhões de pessoas habitando no mesmo planeta, o que uma empresa de reforma construção, né, da indústria de material de construção, ela pode e ela deve fazer, né? Então, como eu trabalho o ciclo de vida dos meus produtos, como eu trabalho na minha geração de resíduos, como eu trabalho nas minhas emissões, e não é à toa que o impacto ele está no meio, né? Então, a Duratex tem uma preocupação gigante sobre a eficiência da água, a energia, o ciclo de vida, como eu comentei, a segurança, a nossa cadeia de fornecimento, a comunidade. Então,
olhar bem-estar, impacto e cuidado são os 3 valores, os 3 pilares chaves e que se conectam diretamente com o 9 ODS. Eu falo ODSs de climas, eu falo sobre a inovação, o bem-estar, eu falo sobre o uso da terra. Então, não tem como uma empresa que está falando de milhões e milhões e milhões de moradia, onde a moradia tem um novo significado hoje, sem falar de tudo isso. Então, temos alguns compromissos aqui que tangibiliza isso, né? Primeiro tem que impulsionar a inovação, é fazer mais e melhor com menos, né? E isso eu falo para material, para manejo florestal, em processos, produtos, serviços, porque assim a gente promove segurança, assim a gente promove a saúde, assim a gente promove o conforto. Como eu falei, o balanço do carbono, né? Manter o balanço positivo também, fazer a gente estudar cada processo, entender onde que a gente atua, onde que a gente impacta, porque isso está relacionado às mudanças climáticas. Hoje a gente tem esse conhecimento, então toda aquela história que eu contei, ele tem uma consequência, né? A industrialização, a era da manufatura que durou por mais de 200 anos, ele tem uma consequência hoje, e a gente está de olho nessas consequências. Poder falar, influenciar, né, o acesso de experiências de reforma, só quem reformou sabe que o cronograma é um desafio, o orçamento ele é um desafio, então a gente tem a obrigação e o papel aqui de trazer uma experiência melhor para os nossos consumidores e engajar os profissionais que fazem, que lutam, que batalham, né? Que são as empresas de construção civil, decoradores, assentadores de piso, instaladores elétricos, a indústria moveleira, os marceneiros. Então, essa preocupação com a cadeia inteira e não só com o produto final, mas com quem está atuando nesse ecossistema, para a gente é importante. Por isso que eu falo de ampliar as práticas sustentáveis também nas nossas operações, e esse relacionamento com o fornecedor, ele também é muito próximo. E isso vem pautado numa cultura muito forte que a gente começou há praticamente 5 anos atrás. Então aqui eu compartilho um pouco dessa experiência que o consumidor tem com as marcas da Duratex, tem o espaço Deck Design, tem a loja conceito da Portinari, a aquisição da plataforma Viva Decora, a simulação de pisos, né, o simular, tanto para madeiras quanto para Ceusa, o Marketplace, que a gente está com um projeto piloto no estado de São Paulo, e até metade do ano que vem a gente vai ampliar para todas as marcas. Então é assim que a gente tangibiliza o melhor viver. Só que aqui vem o mais importante, né? Um dos mais importantes, que são as nossas ações de impacto. E são programas, o Formare, que é o programas de jovens, toda a campanha que a Duratex fez. Aqui, pessoal, é respondendo ao questionamento da Duratex na pandemia de soluções para o melhor viver, né? Para quem quer esse melhor viver, a gente se sentiu na obrigação de olhar o ecossistema, né, social, como eu comentei, em diversas dimensões, e não só a dimensão dos nossos principais consumidores. Então, por isso que eu falo do programa Formário, Mãos à Obra para Vencer o Vírus, onde foram doados 10 milhões durante a pandemia. Foi uma campanha onde a gente trabalhou com empresas para os hospitais de campanha. Esse foi um grande legado que a gente deixou. Uma campanha também com Todos pela Saúde, a iniciativa do Salvando Vidas. Então, aliás, o Todos pela Saúde, um projeto fantástico que a gente fez também com um dos nossos clientes, com os marceneiros. O projeto Soma, que é o Sistema Organizado de Moradia Acessível, onde a gente está apoiando a construção de um edifício, onde ele vai ser administrado por uma ONG, vão ser 200 unidades, é um aluguel social, a gente sabe que o crédito no Brasil é um grande desafio, então você poder trabalhar com o conceito de um aluguel social, ele é muito mais fácil, muito mais rápido, porque é uma iniciativa que a gente consegue fazer independente de entidades públicas, então uma iniciativa onde empresas que estão querendo transformar o setor da construção civil, principalmente famílias vulneráveis, têm buscado projetos como esse, né? A gente tem orgulho de contar. O House Impact, que foi um programa de aceleração de startups de impacto. Então, a gente acelerou startups que trabalham com micro franquias de coleta de resíduo, a gente trabalhou com capacitação também de famílias de baixa renda. Então, foram empresas que acreditaram que esse ecossistema, né, essa rede colaborativa, poderia juntos transformar a habitação e o conceito de habitação para essas famílias vulneráveis, para essas pessoas, né?
Contando mais uma história bonita, são 205 mil toneladas de CO2, como eu comentei, então aqui vocês conseguem ver as nossas remoções florestais, quanto que são as nossas emissões diretas, indiretas, o que está relacionado com eletricidade. Então, a Duratex, com muito orgulho, a gente sequestra mais carbono do que emite, e isso tem sido uma tecla que a gente vai bater muito forte nos próximos anos. Quem acompanhou hoje o Duratex Day viu que a gente está trabalhando fortemente numa nova estratégia de sustentabilidade, justamente para tangibilizar e para que a gente faça diferente, para a gente mostre esse propósito de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais forte, né? E aqui são alguns, né, dos vários reconhecimentos que a Duratex teve nos últimos tempos, né? Aqui mais focado em 2019. Eu não vou entrar nos detalhes de todos, mas aqui a gente fala de inovação, de sustentabilidade, de cadeia de suprimento, ações sociais, o Guia Exame de Sustentabilidade, Top of Mind, recentemente também um prêmio do Valor Econômico como uma das 5 empresas mais inovadoras do Brasil. Então, depois de quase 70 anos, a gente receber esse prêmio é, de fato, motivo de muito orgulho para a gente. Então, eu acho que a mensagem final aqui, o que vale é entender que quando a forma de se trabalhar, ela muda, e quando essa relação, né, de trabalho dentro desse ecossistema social muda, as questões da moradia também mudam, né? E não é à toa que eu estou aqui agora na minha casa, eu imagino que muitas pessoas estão vendo esse papo aqui, nessa apresentação também de suas casas, então certamente todo esse conceito, toda essa visão a gente vai mudar, e a gente está num momento de transformação, né? Então, eu agradeço aqui o espaço da Simnetics, agradeço, eu acho que cada vez, quanto mais a gente puder trazer esses temas, mais rico a sociedade fica, mais compreensível as coisas ficam. Então, o meu contato está aí, vocês podem pedir para a Simnetics. Agradeço novamente, muito obrigado.